Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Não sei de onde você estará me vendo, em qual horário, mas é com grande alegria que venho aqui hoje atender a uma demanda aí de vários clientes, de vários amigos. Bom, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wagner Paulo Viana Duarte, sou natural de Santa Maria de Itabira, filho de Valmir Confecções, de Luci do Salão, irmão de Fafá, pai de Olavo, de Paulo e de Otávio Procópio. E por esses dias comecei a aparecer um pouquinho aí nas mídias sociais, embora não seja o meu foco e não seja o meu ponto forte, confesso para vocês, mas sou o fundador da empresa W Negócios, consultoria de varejo alimentar, e por onde passei, pela minha trajetória, construí grandes amizades, grandes parceiros, grandes amigos. Confesso que no meio supermercadista, atacadista, dos distribuidores, graças a Deus, somos bem conhecidos e o nosso nome é respeitado, com a graça de Deus. Muita solicitação depois que eu comecei a postar nas mídias sociais, muita solicitação mesmo nos meus grupos de WhatsApp, dos clientes atendidos, dos potenciais clientes. A W Negócio hoje tem uma atuação a nível Brasil. Estamos presentes dos 27 estados da nossa nação. A W Negócio hoje tem negócio presente, tem consultoria, tem prospecção de negócio em 17 estados do país. E por essas andanças, fizemos grandes amizades, como falei, e tem surgido nos últimos dias uma demanda muito grande nos meus grupos de WhatsApp, centenas de grupos de várias clientes, empresas por onde trabalho, pedindo para contar um pouquinho da história do Wagner. Quem é o Wagner? De onde que veio esse menino? Esse gordinho saliente? Assim que eu me refiro à minha pessoa nas minhas palestras, nos treinamentos. Então, diante desse anseio, enxerguei aqui uma oportunidade de levar um pouquinho do Wagner Paulo, hoje empreendedor, um sonhador, um protagonista, um humilde comerciante. Me refiro à minha pessoa como um caixeiro viajante, um mascate que vai de porta em porta por esse Brasil afora, falando de negócios, levando gestão, levando desenvolvimento, treinamento, transformando a vida das pessoas. Então bora lá, vamos falar um pouquinho da trajetória, da história do Wagner Paulo Viana Duarte. Bom, como falei, sou de Santa Maria de Itabira, uma cidadezinha pequenininha do interior de Minas Gerais, mas nasci em Itabira, 28 quilômetros, lá no dia 24 de fevereiro de 1983. Não tínhamos talvez os recursos suficientes, infelizmente, na minha cidade. Meus pais me levaram para nascer em Itabira. É com grande orgulho que eu sou dessa região. Sou filho de Valmir Procópio Duarte, Luci Alves Viana Duarte, minha mamãe, linda, poderosa. Tenho uma irmã mais nova que chama Fabiane Procópio Duarte, de quem sou fã, minha querida irmã. E vivi e passei da minha infância, da minha adolescência, graças a Deus, privilegiado que fui, filho de pais comerciantes. Tive uma infância muito boa, uma adolescência muito boa. Mas, como no comércio, nós vivemos de altos e baixos. E aos 16 anos, eu me vi obrigado a ter que sair da minha cidade e ter que buscar o meu lugar ao sol, porque na minha cidade já não tinha mais oportunidade para um jovem de 16 anos, sonhador, que tinha anseios de crescer, de estudar, de prosperar, e tive que sair aos 16 anos de idade. Então, fui me aventurar
na capital mineira, 150 quilômetros da minha cidade natal. Fui para Belo Horizonte buscar minha oportunidade, passei em 3 faculdades. O primeiro curso que eu fiz foi Geografia e Análise Ambiental. Eu tinha um sonho de ser professor, talvez por isso que eu gosto tanto de dar palestra, de ministrar meus cursos. E tinha uma facilidade muito grande, talvez puxei, meus pais falam da minha avó Atilina, que era muito forte em geografia. E por essa facilidade com a geografia, fiz essa faculdade na UniBH do Estoril, foi a primeira faculdade que eu passei. Mas como sou filho de comerciante, meu pai é comerciante, minha mãe, também fiz economia, tinha um sonho, uma utopia de trabalhar no Banco Central, de terno e gravata, né? Mas vocês vão perceber aqui ao final dessa palestra que não foi isso que aconteceu. Mas enfim, passei também na PUC do Coração Eucarístico, em Ciências Econômicas, onde comecei de fato a cursar lá em 1999, no Coração Eucarístico, a Faculdade de Economia. E naquela altura do campeonato, meus pais já tinham passado por altos e baixos, comercialmente falando, e nós, no momento, não tínhamos condições de me sustentar em Belo Horizonte. E diante dessa situação, só tinha opção. Ou eu trabalhava para estudar, ou eu trabalhava para estudar. E graças a Deus, tinha uma tia muito bem relacionada na empresa Bretas, o nome dela é Aide, a quem tenho uma gratidão eterna, que me acolheu na casa dela, conseguiu uma vaga para mim lá, na Rede Bretas, que já estava em Belo Horizonte, já estava grande, se estruturando, e comecei a trabalhar no Bretas. Como eu vinha de uma estrutura familiar muito boa, de Santa Maria, e graças a Deus com a condição de infância e adolescência muito boa, eu tinha para comigo que eu iria para o Bretas trabalhar no escritório. Inclusive a roupa que meu pai me deu para trabalhar, o sapato era gola polo, todo bonitinho. Não sei quem é da minha época vai lembrar do famoso sapato Samarino ultra leve. Bom, vesti a beca invocada e fui trabalhar no Bretas. Quando faço lá o processo seletivo, etc., passei, não sei como, acho que Érica Manhinha gostou da minha cara e me passou. Na época, a Érica Manhinha é uma maneira carinhosa que nós tratamos a Érica Francisca na Rede Bretas. Na ocasião, ela coordenava lá a aplicação dos testes. Provavelmente eu não devo ter ido muito bem no teste, mas acredito que por ser de Santa Maria de Itabira e talvez pela influência da minha tia Aide, do meu tio Paulinho, passei. Enfim, fui para o meu primeiro dia na Rede Bretas. Ao chegar no escritório, na Rua Diamante, no bairro Arvoredo, em Contagem, fui orientado, na verdade, direcionado para caminhar para a Ceasa, centro comercial. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer. Quem não teve, vale a pena ir conhecer. Falo que lá foi a minha escola, onde tudo começou. Na verdade, todo aquele conhecimento que eu tive lá na minha infância, na minha adolescência, vendo meu pai trabalhar na loja, no Valmir Confecções, discos e fitas. Meu pai, que para mim abaixo de Deus, é o primeiro exemplo que eu tenho de empreendedor, de comerciante. Foi com ele que eu aprendi a ser honesto. Foi com ele. Desculpa, mas porque realmente emociona. Foi com ele que eu aprendi a ser pontual. Foi ele que me acelerou. Acreditem ou não, quem me conhece hoje, eu era devagar e graças a Deus meu pai, com a sua sabedoria, me acelerou e me turbinou. Hoje ele fala que eu até estou acelerado demais, será? E meu pai foi meu grande mestre lá, sem saber que estava me ensinando, mas eu sempre o admirava e admiro até hoje, pela sua história, pela sua trajetória, por tudo que ele fez por nós. E o meu sonho é ser 1% do que ele é para mim, eu ser para meus filhos, já serei realizado. Enfim, acho que depois vou falar uma palestra só para falar do meu pai, da minha mãe e da minha família. Dando sequência, eu caí de paraquedas no Ceasa. Mas eu achei que eu ia trabalhar atrás de um computador. O computador era uma utopia, era pouquíssimas pessoas que tinham computador. O computador não era uma coisa tão fácil de ter na época. E eu achei que eu teria
já o meu computador, a minha sala, já chegaria já por cima da carne seca. Quebrei a cara. Meu primeiro chefe, meu líder, meu primeiro exemplo fora da empresa do meu pai, foi com o Hilo Duarte, a quem eu tenho grande gratidão, um carinho, um apreço muito grande, que somente Deus para retribuir tudo de bom que o Hilo e a família Bretas fizeram na minha vida. É uma gratidão que eu carrego, embora hoje não tenhamos tanto contato, mas é uma gratidão que eu quero registrar aqui, que eu tenho por toda a família, em especial por Hilo Bretas. Foi o meu primeiro chefe, cheguei para trabalhar no Ceasa e fui trabalhar nada mais, nada menos de que faz tudo. Carrega, descarrega, confere, entrega a cotação, busca a cotação, digita nota, confere nota, enfim. Comecei, na verdade, um recomeço, porque lá atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai já tinha me colocado para trabalhar lá no Bretas, no Armazém Bretas, como fala na minha cidade, no Armazém Breta. Já trabalhava de embalador desde os 12 anos e depois aos 16 retorno lá para o Ceasa, começando a minha história. Fazendo um resumo, porque senão a gente vai ficar aqui pelo menos uns 5 dias, só contando a minha trajetória de Bretas, porque entre idas e vindas foram 3 passagens pelo Bretas, graças a Deus. E comecei de embalador na cidade de Santa Maria de Itabira, depois aos 16 anos reingresso na cidade de Contagem, vou para a Ceasa, começo como um chapa, na verdade, fazendo de tudo, de chapa conferente, de conferente assistente do assistente, de assistente do assistente, um belo dia, pegando carona com a minha tia, a gente morava com ela, com meu tio, com o Félix, com o Eric, pequenininhos, morava lá no Gutierrez, na rua Catete, jamais me esquecerei. Gratidão ao meu tio, minha tia, ao Félix, ao Eric, que estiveram lá comigo por essa passagem. A Lena, que trabalhou lá, um forte abraço. Bom, pegamos carona com um tal de Magno Iris. E eu não sabia quem era o Magno Iris. E para minha grande felicidade, seria um dos anjos de Deus na minha vida, um dos profissionais com quem tive a honra de trabalhar. Guardem esse nome, Magno Iris, na ocasião gerente comercial da Rede Bretas. E ele vendo aquele menino, eu me considerava na época um burro motivado, só tinha motivação, gente, mas não tinha uma grama de inteligência e não tinha conhecimento, estava começando no varejo, né? E aí o Magno me perguntou assim no carro, qual que é o seu objetivo aqui dentro do Bretas? Né? O Magno sempre visionário, sempre com muitos anos-luz na frente de todos, com as suas visões, com os seus pensamentos, muito estudado, viajado, com um know-how muito grande. Quando ele me fez essa pergunta, eu sem saber de quem se tratava, com muita ousadia, falei, o meu sonho um dia ainda é ser comprador da Rede Bretas. Mal sabia eu que estava falando com o gerente de compras, com o chefe direto dos compradores. Bom, ironia do destino ou não, presente de Deus, que eu acredito é na providência divina. Um belo dia surgiu uma vaga para trabalhar lá no comercial do Bretas. Eu já tinha um tempo de casa, presenteei algumas requisições, mas ninguém nunca me indicava. E ninguém indicava, e como eu desempenhava um papel lá na Ceasa, eu acredito que o Hilo tinha uma grande confiança comigo, e por certo momento eles achavam que não estava na hora ainda do Wagner Paulo ir para o comercial do Bretas. Aí um belo dia eu arranco, como diria em Santa Maria, eu me desloco lá da Ceasa e bato na porta lá do escritório central, sem avisar para ninguém, sem comunicar o Hilo, e bato na porta do Magno. Magno, qual é que história é essa? Ninguém me indica, eu estou aqui, estou querendo participar do processo seletivo para assistente comercial, e não vai chegar a minha oportunidade. Ele, calma, você está muito ansioso. Inclusive fui rotulado assim por muitos anos na Rede Bretas como uma pessoa ansiosa. Mas mal sabiam eles que na verdade não se tratava apenas de uma ansiedade. Talvez sim uma ansiedade, mas uma ansiedade de uma necessidade de alguém que vinha de uma família muito humilde e que queria construir a sua história de sucesso e buscar o seu lugar no mercado de trabalho. Enfim, depois de muitas lutas, de muitos embates, discussões, puxões de orelha, consegui então entrar na tão sonhada vaga de assistente comercial. Primeiro desafio, assistente comercial da linha de mercearia líquida
para quem é do nosso ramo sabe, é uma das seções mais nervosas, onde tem um volume de venda muito alto, uma agressividade, uma concentração na mão de pouquíssimos fornecedores, onde a Ambev e a Coca-Cola concentram aproximadamente 80%, 70% do share desta linha. E eu caí ali de paraquedas. E fui trabalhar com nada mais, nada menos, com Alisson Bretas, um dos amigos que eu tenho hoje. Também uma gratidão eterna, que foi quem me ensinou muita coisa lá no comercial do Bretas. Dito isso, fazendo um resumo do Bretas, entrei lá como embalador em Santa Maria, passei como chapa, cheguei no comercial. E do comercial, quando eu estava muito motivado e muito entusiasmado, um dia o Estevão, o presidente, mais a Tuquinha, por quem tenho também grande gratidão, me presenteiam, né, devido à minha grande ansiedade, com a terapia da TIP Clínica. E eu fui fazer essa terapia. Uma clínica muito famosa, hoje em Belo Horizonte, inclusive, Esteve é parceiro delas. Estão localizados ali no trevo do BH Shopping, no Belvedere. A TIP Clínica hoje é bem conceituada e eu tive a honra de ser agraciado com este presente da parte do Estevão Duarte e da Tuquinha Bretas. Me presentearam e fiz esse curso. Mal terminava o curso e eu já me achava preparado para assumir grandes desafios. E muito afoito, com muita vontade de fazer acontecer. Convenci meus pais a que deveríamos abrir umas lojas fora, a crescermos, que eu não queria mais trabalhar para os outros, eu queria tocar minha própria empresa e já queria empreender e fazer acontecer. Sempre desde novo tive a persuasão muito forte, Deus me abençoou com o dom da oratória, embora me aprimoro todos os dias e tento evoluir cada dia e quero terminar os meus dias com a graça de Deus, morrendo, aprendendo. Mas sempre tive a facilidade de convencer as pessoas a acreditarem no meu projeto, a comprarem o meu projeto. E eu fiz e convenci meus pais. Porém, queria entrar num ramo que eu não tinha conhecimento. E era o ramo que na época bombava, as lojas de R$ 1,99. E alguns conhecidos de Santa Maria já estavam nesse ramo, estavam crescendo e aquilo fazia o meu olhinho brilhar. E eu imaginava que se dava para eles, também dava para nós. E fomos com meu pai pedir conta do Bretas, onde eu estava assumindo o meu sonho, mas queria uma outra frente tocar como empresário, como empreendedor. Resumo, durou apenas 2 para 3 anos e começamos com uma loja em Itaúna, inauguramos a segunda em Nova Serrana, a terceira em Carmo do Cajuru. Quando fomos inaugurar a quarta em Conselheiro Lafayette, mudei o formato, mudei a gestão. E era um negócio promissor, que tinha tudo para dar certo, mas como tudo na vida tem o seu risco, e como eu detinha de pouco conhecimento da área, infelizmente fracassamos. E esse período da minha vida foi muito difícil, confesso a todos, foi um período que eu quase tirei a minha vida, mas foi um período também de maior felicidade. Quanto antagonismo, né? Ao mesmo tempo que eu vinha meu sonho ruir, destruir o patrimônio da minha família, eu responsável por aquilo tudo, vendo meu pai sofrendo, minha mãe sofrendo, a minha irmã, meu padrinho que eu levei para trabalhar conosco, outros amigos de Santa Maria que foram no sonho trabalhar conosco e por minha culpa, por minha responsabilidade, eu vi aquele sonho fracassar. Mas Deus tinha um propósito na minha vida e quando Ele me levara para Itaúna, era nada mais, nada menos para eu poder conhecer a mãe do meu primogênito, a Daniele, que era de Divinópolis, que eu tive a honra de conhecer em Mateus Leme, numa festa onde eu estava em Itaúna. E onde Deus me tirava a empresa, mas me dava de presente um filho que deu sentido à minha vida, que me resgatou, que eu senti a mão de Deus e de Nossa Senhora, como eu sou católico, apostólico, romano. Me permitam, meus irmãos evangélicos, de falar com todo respeito, mas eu senti a mão de Deus e dela me puxando do fundo do poço, me dando um filho, uma responsabilidade. Ouvi até de um empresário muito renomado, que se eu não tinha competência para tocar uma empresa, como eu teria para tocar uma família. Mas Deus capacita os fracos, Deus escolhe aqueles que não têm nenhuma condição. E eu fui escolhido para ser não só um empreendedor, mas um pai de família.
assumi a minha responsabilidade na época com Daniele, ainda muito jovem, eu e ela com 21 anos de idade, e falei com os pais dela. Se fosse com a minha irmã, eu não gostaria que ela ficasse mãe solteira. Então, embora nós não nos conhecemos, mas eu quero assumir meu filho, quero te assumir, e quero te honrar e te respeitar, e vamos tentar. E isso fizemos, ela ficou ao meu lado durante 5 anos, durante essa trajetória. Teve um anjo na nossa vida que meu pai chama de Santo Expedito, mais conhecido como Robésio Duarte. Robésio foi para Itaúna, ajudou meu pai, fez todo o trabalho de organização, e o Robésio chegou, na verdade, no final e falou: Valmir vai voltar para Santa Maria fazer isso, Luci monta o salão, Fafá ajuda ela lá e o Vaguinho vai voltar para o Bretas. Robésio acho que conversou com o Estevão, não sei, mas meu pai, o que aconteceu? Eu sei que voltei para o Bretas pela segunda vez. Ao chegar no Bretas, já com 2, 3 anos de experiência, frustrada, a gente chega com a autoestima um pouco baixa, um pouco não, muito baixa, mas nunca perdi a minha fé. Até abalou, mas não perdi. E voltei com muita humildade, voltei passando por certas humilhações entre os colegas, mas normal, são seres humanos, né? Todos nós somos sujeitos a errar. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mente quem fala que nunca errou. Todos nós já erramos. Se não erramos, vamos errar e erraremos. O importante é aprendermos com os nossos erros, né? E que não repitamos mais os mesmos erros. Enfim, dito isso, voltei para o Bretas e comecei de novo a minha história. Voltei a assumir a linha de carnes in natura, uma linha muito que exigia muito do meu tino comercial, mas eu puxei dos meus pais esse instinto comerciante, essa vontade de fazer acontecer, de gerar negócio, de prospectar negócio, de pagar mais barato, de melhorar a rentabilidade. Isso veio comigo e é dom de Deus, herança da minha família. Graças a Deus, a intercessão de Nossa Senhora. E eu consegui o meu lugar dentro do Bretas e fui reposicionando, e o Bretas já era uma vitrine, e uma vitrine muito bem vista no mercado nacional. O Bretas já estava bem ranqueado no ranking nacional, já era o primeiro de Minas Gerais, e surgiria em poucos meses uma vaga na Regional de Goiânia. E eu, muito afoito, quando me apresentaram a vaga, mais do que depressa me candidatei e queria ir para Goiânia, em busca de um crescimento, de uma melhoria de vida salarial, que consequentemente me daria melhores condições para cuidar da minha família. Mal sabia que eu tinha que conversar em casa. E quando eu assumi o compromisso na empresa, me falaram: conversa com a sua esposa. Eu falei: não, está resolvido. Mal sabemos que quem manda em casa são as mulheres. E ao chegar em casa, dando a notícia com a melhor das intenções, criei o maior problema para o meu casamento. A mãe de Otávio queria ir embora no mesmo dia para Divinópolis e falou que não mudaria de Belo Horizonte para lugar nenhum mais. Talvez poucos que trabalharam comigo sabem disso. Talvez o Arlen Gomes, por quem eu tenho um grande apreço, meu pai chama ele de Lelei. Tenho um carinho muito grande, uma gratidão eterna por ele, pela Karina, são anjos de Deus na minha vida. E nos momentos mais difíceis, um dos momentos mais difíceis que eu passei, ele esteve ao meu lado, e é um amigo que eu carrego com gratidão. E o Arlen talvez saiba disso. Nesse intervalo, chegaram até mim através de amigos do mercado que a empresa Supernosso tinha interesse em me contratar, mas tinha receio, como eu tenho o sobrenome Duarte, achavam que eu era parente de Estevão. Oh, quem me dera! Não sou não, só sou conterrâneo, mas não faço parte da família que é dona da rede hoje do Grupo São Francisco, né? Mas tive o prazer de trabalhar com eles e aprender lá um pouco, e comecei minha trajetória lá. E neste meio do caminho surgiu essa proposta do Supernosso. Inclusive fui muito mal interpretado pela diretoria do Bretas, mas pensem bem, um menino que na época ganhava 2 para 3 mil, recebe uma proposta para ganhar 3, 4 vezes mais, resolveria 2 problemas. O primeiro, de ordem pessoal, que eu não precisaria mais sair de Belo Horizonte para ganhar mais. Preservaria meu casamento, a minha família, e isso para mim é prioridade. Sempre foi. E em segundo lugar, poderia ganhar mais ali mesmo, não precisaria mudar nem de bairro, nem de cidade. Na época eu morava pertinho do Bretas, lá no bairro do São Joaquim, e o escritório do Supernosso do Apoio era na Ceasa, em cima da loja do Apoio da Ceasa. Enfim, fui mal interpretado, inclusive vários diretores até hoje me olham torto, nem me cumprimentam, perdi a amizade de vários deles, porque tomei essa decisão. Mas não me arrependo,
Arrependo pelas amizades que perdi, porque tenho um carinho muito grande por todos os sócios, são 9 da Rede Bretas, mas como eu sou de família pobre, trabalho honestamente, vivo do meu salário, na época eu não tinha outra opção. Ou eu pedia meu casamento e ficava lá ganhando 2, 3 mil, eu ia para ganhar 3, 4 vezes mais e salvava meu casamento. Não pensei 2 vezes e fui. Wagner, você saiu do Bretas pela segunda vez. Saí pela segunda vez. Quebrando todos os paradigmas, criando uma inimizade muito grande, inclusive com meus pais, que foram contra, que não queriam que eu saísse do Bretas nunca mais. O meu pai e minha mãe me olham torto até hoje, porque a dona Ivone, muita amiga da minha avó Tilina, saudosa avó Tilina, do meu avô Otávio, sempre nos ajudaram, porque nós somos muito pobres. Éramos de família muito humilde. O meu avô, para vocês terem ideia, Otávio Procópio Duarte, quem o conhece sabe que criou a família do meu pai com um carrinho de pipoca. O pai da minha mãe, o Paulo Viana, as minhas tias, minha mãe fala que ele era engenheiro, mas na verdade ele era um bom mestre de obra, um pedreiro. Construiu a igreja matriz onde eu fui batizado na minha cidade, a ponte, mas éramos de família muito humilde. Tinha a minha avó Marieta, muito aguerrida, criou 11 filhos sozinha, viúva do meu avô, Paulo Viana, que inclusive meu nome é em homenagem a ele. O meu avô Otávio também morreu muito novo, eu nem cheguei a conhecer, mas fiz a homenagem para meu avô Otávio, colocando o nome do meu primogênito, o mesmo nome dele. E aqui quero dividir com vocês uma providência divina que não sabia, e quando fui registrar, o meu filho Otávio Procópio de Oliveira Duarte, inclusive o de Oliveira é em homenagem ao Magno Íris, que tem no nome do meu avô também, Otávio Procópio. Meu filho nasceu no dia 6 de junho de 2005. Depois, quando eu chego para mostrá-lo à minha avó Atilina me fala com lágrimas nos olhos que meu filho Otávio nascera no mesmo dia que meu avô Otávio havia falecido. Então, mais uma prova de que Deus existe e de que Deus vai nos conduzindo e vai dando sentido à nossa vida e vai fazendo com que as coisas se encaixem, mesmo que a gente no momento não tenha maturidade para poder entender ou perceber, mas tem a mão de Deus o tempo todo cuidando de nós. E para nós católicos, tem a mão de Nossa Senhora na frente cuidando de tudo por nós. Bom, dito isto, dando sequência nessa história longa, saio do Bretas e vou para o Supernosso. Supernosso, onde eu tive o prazer de fazer parte do início da história, de conhecer o Euler Fuad, o Rodolfo, da minha idade, um jovem empreendedor, mais acelerado do que eu, com que eu tenho grande gratidão e grande felicidade. Na época a Rafa ainda não tinha começado, a Rafaela Lindman ainda não estava ainda na empresa, mas a Pamela já estava. A fundadora, junto com o Euler da empresa, na verdade parceira do Euler, né, quem fundou foi o senhor Euler Fuad. Um dia desses o Euler postou uma foto dele, eu lembrei dessa foto lá na sala do presidente. Deixo aqui o meu carinho especial, a minha gratidão ao Grupo Supernosso, ao Euler Fuad, ao Rodolfo, a Pamela, a Rafa, a todos os colaboradores que eu tive a honra de trabalhar. O meu eterno agradecimento, a minha gratidão. Sou fã número 1 de vocês, sou um admirador, amo muito vocês. Inclusive quero registrar, foi no Supernosso, onde eu tive a oportunidade de conhecer o senhor Aroaldo, saudoso Aroaldo, que me ensinou muito sobre atacarejo, ou eu diria tudo sobre atacarejo. Tive a oportunidade no meu primeiro dia, num sábado, quando eu falei com o Rodolfo, quero rodar as lojas. Rodolfo, você é do comercial? Rodolfo, mas eu preciso conhecer as lojas. Ele me direciona para rodar com um senhorzinho estimado, muito bacana. Eu tenho muita saudade dele e me emociono quando falo dele, porque ele marcou a minha vida realmente, me ensinou muito. Também foi mais um anjo de Deus na minha vida. Senhor Aroaldo. Tive a honra de rodar no meu primeiro dia de Supernosso, um apoio com o senhor Aroaldo. Rodamos todas as lojas, saí de casa às 7 horas da manhã, cheguei 10 horas da noite. A mãe de Otávio estava em casa brava, sem saber que história é essa, que no dia de sábado estava trabalhando daquele tanto. E é assim, no varejo a gente trabalha muito, mas graças a Deus temos muitas oportunidades, emprego sobrando para quem tem disponibilidade, força de vontade para trabalhar. Fica aí a dica, varejo é o melhor ramo para se trabalhar. Nesta pandemia, nestes mais de 2 anos, foi um único ramo, um dos poucos ramos que permaneceram de portas abertas, gerando emprego e crescimento de 2 dígitos em plena crise mundial. Bom, passei por 3 para 4 anos nessa grande empresa, nessa família Supernosso.
Aprendi muito, muito, muito. Tive a honra de conhecer um diretor que chamava Ronaldo Peixoto, que no meio do caminho, depois desses 3, 4 anos, se desligou do Grupo Supernosso e foi para o Zona Sul, no Rio de Janeiro. Eu, empreendedor, ansioso, né, como rótulo lá do Bretas, mas motivado, querendo aprender, querendo conhecer, tinha colocado lá dentro do meu coração aquela ansiedade do Espírito Santo, que eu queria até os meus 37 anos poder rodar o Brasil inteiro para conhecer o máximo possível de operação de loja, de comercial, de administrativo, de entender todo o sistema operacional, ter a visão sistêmica do negócio, para poder compreender a grandiosidade desse negócio, que eu tive a honra de aprender com a Abílio, que se tratava de um negócio, de um business de grande valor. E eu me apaixonei por isso e fiz isso. Fui para o Rio de Janeiro com o Ronaldo Peixoto. Do Rio de Janeiro tive uma experiência muito grande na rede Zona Sul, por onde passamos pela primeira construção do primeiro atacarejo, que está lá hoje, na Avenida Brasil, em frente ao Conjunto Militar, lá debaixo do Complexo da Penha. Cidade maravilhosa, fui abençoado naquela cidade, fui presenteado naquela cidade e aprendi muito também no Zona Sul. Do Zona Sul, passei por um momento difícil, que foi o divórcio com a mãe do Otávio, com a Daniele. Me afetou emocionalmente muito, não tive condições de ficar mais no Rio. Cumpri meu papel lá com o Ronaldo e após inaugurar, resolvi voltar para Santa Maria de Itabira. Achava que já estava bom a minha carreira, pensem bem, com 26 anos, já estava me sentindo de missão cumprida, já achava que estava com a missão cumprida. Mal sabia eu que Deus ainda tinha grandes planos para a minha vida, e ainda tem, glória a Deus. Bom, em Santa Maria experimentei o gosto amargo da depressão, mas fui amparado pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, a minha família que sempre esteve junto ao meu lado, a minha família que é a minha base, que é a coisa mais importante na minha vida abaixo de Deus. Meu pai saía comigo, gente, 1h da tarde para fazer caminhada, para mim não ficar dentro de casa. Meu pai, guerreiro, minha mãe, tadinha, de joelho dobrado, adoração ao Santíssimo 24 horas, reza do terço, divino Pai Eterno, e não saía da igreja rezando. E graças a Deus, Deus sempre ouvindo as nossas preces. Hoje nós rezamos, mas em ação de graças, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Bom, fui contemplado mais uma vez e agraciado com a presença do Magno Íris, que ao saber que eu estava em Santa Maria, em uma mensagem que trocamos, me fez um convite para voltar para a Rede Bretas pela 3ª vez. Voltei para a Rede Bretas para tocar o projeto do primeiro atacarejo que o Bretas abriria na cidade de Janaúba, no norte de Minas. Isto era maio de 2010. Voltei pela 3ª vez para a empresa Irmãos Bretas Filhos e Companhia Limitada, com grande alegria, com grande orgulho, com muita humildade, com muitas caras viradas para mim dentro da empresa, mas com o meu know-how, com a minha disponibilidade, com a minha força de vontade, com a minha santa ansiedade em querer fazer acontecer. Fui para Janaúba desbravar aquele norte de Minas, montei equipe e deixei a loja pronta. Por obra do destino, providência divina, em outubro de 2010 o Grupo Bretas foi vendido para a Seconsud e eu fui um dos primeiros executivos a ser transferido para o Nordeste. Fui para Salvador trabalhar na Cidade Baixa, no Mercantil Rodrigues, uma das empresas do Grupo Seconsud, na bandeira Mercantil Rodrigues. Por lá fiquei, mas não adaptei. Um modelo de gestão não habitual para um menino humilde, honesto, trabalhador, que veio de baixo e tinha alguns valores que não eram de encontro com os meus. Resolvi, depois de mais de 1 ano e meio, me desligar. E ao desligar, liguei para um anjo da guarda que eu tenho, um grande amigo, mandei uma mensagem, consegui falar lá com o Euler, com o Rodolfo, e me deram a oportunidade de assumir como operações no Grupo Apoio. Fui tocar uma loja nervosa lá na Silviano Brandão, a loja do Horto. Tenho a gratidão que também passei pelo Grupo Apoio Mineiro, pelo Grupo Supernosso, por 2 vezes. Uma no comercial e a outra na operações. Por onde aprendi e tive uma experiência singular, ímpar na minha carreira profissional. E devo uma gratidão, devo somente Deus para retribuir tudo que o Euler, o Rodolfo, a Rafaela e a Pâmela fizeram em minha vida pessoal, também na minha vida profissional.
Tive o prazer de conhecer bons profissionais, dentre os quais destaco aqui um grande amigo e irmão que eu tenho hoje, é o Hermes Diniz. Conheci na loja de Supernova de Congonhas e hoje é um empresário bem-sucedido, um industrial cuja empresa cresce 2 dígitos, 3 dígitos no ano, e eu tenho a honra de ser amigo, irmão, e realmente faz parte do meu seleto grupo de amigos. Hermes Diniz, aqui meu agradecimento. Bom, tive um período lá e resolvi, já curado da depressão, já estabelecido, buscando meu lugar ao sol, resolvi montar a minha empresa de consultoria. Com toda humildade, procurei o supervisor na época, o senhor Oswaldo, levou até o conhecimento da diretoria do Supernosso, deixei as portas abertas e fui montar a minha consultoria. Isso foi no ano de 2011 para 2012. Montei a minha consultoria e no começo, muito difícil, voltei para minha cidade. Como todos sabem, nem Jesus foi aceito na sua terra natal. Comigo não seria diferente, tive muitas dificuldades de encontrar o meu lugar em Santa Maria de Itabira, em Itabira, mas tive uma passagem, uma experiência muito boa em empresas da cidade. Destaco aqui a tia Eliana, por quem tem grande respeito, ao Paulo, a Andiária, a Mariana, o Heitor, ao Ronildo. Tenho uma gratidão muito grande por eles. E lá tem um grande amigo meu, o Luiz, que me acolheu no meu primeiro dia de emprego lá no Bretas. Luiz, o meu fraterno abraço, meu irmão de Santa Maria de Itabira, que hoje trabalha na tia Eliana. Tenho um carinho muito grande por você, meu irmão. Você mora no meu coração. E por lá passei, fiquei, quebrei a cabeça, mas Deus me levava para poder conhecer a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos, a Carol, Ana Carolina Costa Lara Duarte, hoje mãe de Olavo, Procópio Duarte, do Paulo Viana, filhos nossos, que Deus nos abençoou. E a minha ida para lá, Deus hoje me mostrou que era para poder conhecer a Carol. Carol é executiva da Anglo Gold, trabalhava em Santa Maria no projeto da Anglo, fazendo mineroduto. E eu conheci aquela bióloga matuta, guerreira, andava de 4x4, trabalhadora, naquele caminhonetão, lá no meio daquela peãozada. Uma menina que ganhou a minha admiração, o meu amor, o meu carinho. Embora hoje não estamos juntos, mas falo com ela que, com todo respeito, o nosso amor é casto e o nosso amor é como de Maria e de São José. Devo tudo a Carol, minha companheira, dedica a sua vida hoje ao meu filho Olavo, que há 2 anos se encontra na UTI, sem diagnóstico. Um anjo de Deus nas nossas vidas, um presente de Deus, meu filho, que eu tenho fé que muito em breve também vou falar deles para vocês, que um dia vai estar aqui conosco, brincando e correndo, todos terão a honra de conhecê-lo. Me deu Paulo Viana, e aí eu tenho que contar essa história para vocês. Como eu já tinha o Otávio, Carol falou, tô grávida, agora o próximo filho eu que escolho. Eu falei, tá bom. Quando fomos fazer o diagnóstico, o ultrassom, aí a médica falou assim, a doutora Raquel, lá na área hospitalar de Belo Horizonte, perto do Parque Municipal, falou assim, papai e mamãe, tem uma notícia para vocês. Eu falei, será que já dá para ver o sexo? Ela virou e falou, não é um, são 2. Eu fiz igual aquela propaganda do aluguel, não sei se vocês lembram que o cara ia ter aquele monte de filho, que o cara desmaiou, foi alegre, fui no céu, fui no chão, fiquei um misto de alegria, de felicidade, de preocupação muito grande. Mas aí, diante daquilo tudo, eu falei, Carol, como você escolheu o primeiro nome, você escolhe, como são 2, o segundo sou eu. Graças a Deus, Deus me deu esse privilégio e fiz a homenagem que minha mãe e meu pai fizeram, a pedido do meu avô Otávio, colocando o meu nome do meu avô materno, Paulo Viana, né? Eu me chamo Wagner Paulo Viana Duarte, em homenagem ao meu avô Paulo Luciano, e Paulo Viana Luciano, e eu tive essa honra de homenagear o meu segundo avô, né? Eu já tinha homenageado o meu avô paterno, colocando o nome do meu primogênito do mesmo nome dele, Otávio Procópio de Oliveira Duarte. Aí Carol escolheu o nome de Olavo Procópio Costa Lara Duarte, e o Paulo eu escolhi, Paulo Viana Costa Lara Duarte. Até brincávamos que depois que os meninos ficarem mais velhos ia dar ciúme, porque o Paulo tem o mesmo nome meu, tirando o sobrenome de Carol, ele tem o mesmo nome meu, né? Paulo Viana Duarte, porque na verdade eu queria colocar Júnior, mas a mãe não deixou, fiz a homenagem pro meu avô Paulo. Tá dado o recado. Dando sequência, aí lá em Itabira mudamos, os meninos nasceram com muita alegria, com muita luta, com muita bênção. Eu um dia, dando uma consultoria, fui participar de uma palestra em São Paulo, tive a honra de conhecer hoje um dos meus mentores, chama Abílio Diniz, por quem tenho grande apreço, grande gratidão. Em uma das palestras eu tive a oportunidade de conversar, trocar
um minuto de palavra com ele. Esse 1 minuto, nada mais, nada menos que me projetou para trabalhar no Grupo Carrefour. O Abílio tinha acabado de assumir uma cadeira, na verdade 3 cadeiras dentro do grupo, tinha virado sócio do Carrefour Brasil e eu tinha sido indicado pelo meu histórico, pela minha trajetória profissional, pelo próprio Abílio Diniz, através da Península Participações, recebo uma ligação no outro dia da palestra de São Paulo, que eu tinha 24 horas para comparecer em São Paulo para participar do processo seletivo. E aí fui com a cara e com a coragem. Lembro que ao passar das entrevistas, quando chegou no momento das provas online, Carol me ajudou a fazer. Carol tem mestrado pela UFMG, muito inteligente, passei isso lá só por conta dela, porque eram matérias que nem no 8º período de economia eu nunca tinha visto, de tão difícil que era. Carol, com a sua sabedoria, me ajudou. Enfim, entrei para o Carrefour, onde eu tive a honra de trabalhar, graças a Deus, por quase 3 anos, e foi uma alegria muito grande, uma experiência sensacional. Trabalhar em uma multinacional que há anos já é a maior do Brasil, que cresce 2 dígitos, uma empresa que funciona no mundo inteiro, uma empresa que hoje tem filiais em todo o continente, em todos os continentes do mundo. Todo o continente do mundo tem um Carrefour. Então, assim, foi onde eu aprendi a frase do Abílio Diniz, que a empresa ela é composta de 2 grandes pilares: gente boa e comprometida e processo. Quando a gente consegue unir essas 2 frentes, tem um resultado igual o Carrefour hoje tem. Foi uma escola, aprendi muito. E ao aprender no Carrefour, tive a honra de conhecer alguns profissionais que me incentivaram a retomar de novo a minha caminhada como consultor. E daí, como empreendedor nato, com o sangue que corre na veia, lembrando lá do início do Bretas, daquela santa ansiedade, eu muito inconformado, tenho esse espírito de inconformismo nato, que sempre quer fazer acontecer, que sempre acredita que as pessoas podem mais, que sempre quer levar o conhecimento, que quer transformar a minha vida, a vida do meu bairro, da minha cidade, do meu país, do meu estado. Eu, movido por aquele ímpeto empreendedor, instinto comerciante herdado pelos meus pais, vou de novo para a minha frente de consultor e retomo a minha caminhada. Vou para a Consul em Patinga, fico lá um período muito bom, depois assumo o Big Mais, do Big Mais vou para o Tiateca, do Tiateca abro tantos outros clientes, desde o Vale do Jequitinhonha, no Tocantins, em Palmas, interior de São Paulo, interior de Minas, Zona da Mata, sul de Minas, no Vale do Aço, enfim. Hoje a W Negócios desformalizada como pessoa jurídica em 2013, hoje no mercado, consolidada, vamos falar aí, né? Podemos considerar que faz parte da minha trajetória desde os 12 anos de idade, o aprendizado no Valmir Confecções, Discos e Fitas, como embalador no Bretas até agora. Nós estamos falando aí de 26 anos de vivência no varejo, no atacado, no atacarejo, em pequeniníssimas, médias, regionais, multinacionais. Então, essa é a trajetória, um pouquinho da trajetória do Wagner. Queria ter essa honra de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, de falar um pouquinho para vocês de quem é o Wagner. Estamos aí agora com várias frentes, temos um conglomerado de 20 empresas, dentre as quais eu sou responsável por elas, e algumas frentes importantes que eu queria destacar, que agora a gente está aí nas mídias sociais, com os cursos online, também cursos presenciais. Aqueles que tiverem interesse, o contato para as informações sobre os cursos está na nossa bio do Instagram, @WagnerPaulo1983 e @WNegócios, N, podem procurar. Temos também a oportunidade de fazermos a experiência da mentoria nas empresas como consultor empresarial, para dividir um pouquinho dessa experiência, onde eu sempre digo que às vezes o empresário não precisa de colocar a mão no fogo para saber que queima. Eu já coloquei. Então talvez se você contratar a W Negócios, nós poderemos alavancar grandes resultados num curto espaço de tempo, porque várias quebras-cabeças que vocês teriam que passar por testes empíricos para saber se dá certo ou não, eu já tenho experiência de grandes empresas, médias, pequenas, de várias realidades, de vários estados, de vários formatos, de modelos bem-sucedidos e não tão bem-sucedidos assim.
e quem me conhece sabe que eu sou um cara muito direto, muito franco, falo rasgado e com muito respeito, mas com muita responsabilidade, com muito compromisso com o resultado. A minha consultoria, ela é remunerada em cima de resultado. Se não der resultado, não precisa de me remunerar. Eu entro como um parceiro mesmo do negócio e tenho dor de dono, o espírito de inconformismo e a meritocracia faz parte do meu legado. Encerrando, gostaria aqui de agradecer algumas pessoas que nessa trajetória passaram pela minha vida, alguns anjos de Deus, em primeiro lugar, a Trindade Santa, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, acima de todas as coisas, de tudo, Nossa Senhora, a minha mãe, Maria Santíssima, serva que me inspira a servir Jesus todos os dias, e São José, o meu modelo de pai, de um homem de bem, que eu trilho na minha caminhada a seguir sempre o modelo dele, de São José. Agradeço aqui o meu pai e padre espiritual, diretor espiritual, Padre Oscar Piloni, da comunidade Gospel Mira de Belo Horizonte. Agradeço aqui a minha família, não preciso nem de falar, né? Meu pai, minha mãe, são meu tudo, minha irmã, meus filhos, Otávio, meu parceiro, meu sócio, Olavo e Paulo, meus tudo, como Otávio, são minha vida, a minha parceira Carol, a Dani, mãe de Otávio, uma gratidão muito grande. Agradecer ao Magno Iris, um anjo de Deus na minha vida, um professor. Agradecer o Euler Fuad, um anjo de Deus na minha vida, um parceiro, um amigo, carinho muito grande. Agradecer também, não quero citar nomes, mas aqui eu tenho que registrar, ao Abílio Diniz, que mesmo à distância, no seu mestrado na Getúlio Vargas, nas suas palestras, que é o meu mentor, meu inspirador. Agradecer também ao Jorge Paulo Lema, fundador da Ambev, que é o meu grande inspirador como empreendedor. Agradecer ao Sam Walton, fundador do maior grupo de varejo do mundo, Sam Walton, cujo livro eu li há 25 anos atrás e mudou a minha visão sobre o varejo e me fez apaixonar pelo varejo. Tá aí uma dica de leitura para vocês, o livro do Sam Walton, o livro do Jorge Paulo Lema, Sonho Grande, e o livro do Abílio Diniz. Euler, tá na hora de você lançar seu livro, tá? Pra gente poder também divulgar aqui para você também, meu amigo. Quero também agradecer alguns anjos que nessa doença do meu filho, que depois, num outro momento, vou falar com vocês, tem nos dado um suporte muito grande. O meu amigo Elbert, da Livraria João Paulo II, da cidade de Governador Valadares. Ao meu amigo Dr. Célio, dono da Oncoleste, da cidade de Governador Valadares. E ao meu amigo Marconi Miranda, proprietário da rede Big Mais, que também foi um anjo de Deus e nos deu um apoio muito grande na luta com o Olavo, a mim diretamente. E ao meu querido amigo e irmão Hermes Diniz, industrial, maior produtor de batata palha do Brasil, dono aí da Fritais, da Batata Raízes de Minas, com quem eu tenho orgulho de ter a honra de falar que sou um amigo, que é meu irmão. Agradeço a todos que de maneira indireta e indireta, a todos da minha cidade de Santa Maria de Itabira, que sempre rezam pelo meu irmão, ao Brasil todo, a Canção Nova, que está sempre em oração conosco, ao Padre Euler, o meu pároco aqui da paróquia da Ilha de Governador Valadares, ao Padre Luiz Márcio da Catedral de Valadares e o Padre Vidal e ao Bispo Dom Félix. Uma gratidão a todos, em especial uma gratidão a Deus por tudo que tem feito na minha vida, que fez e faz. Deus que é Pai de toda a humanidade, Ele que está presente em tudo, em todos os momentos em minha vida. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Espero que tenham gostado. Teremos outros momentos como esses de dividir um pouquinho da minha vida, depois da vida pessoal, da nossa luta com a doença do Olavo. Talvez depois, um outro momento, dividirmos outras experiências. E agradeço a todos aqueles amigos de todos os estados, em especial vocês aí do Tocantins, que me deram muita força e muita coragem para poder ter essa iniciativa de dividir um pouquinho aí para o Brasil, para o mundo, um pouquinho da trajetória, da história de sucesso de Wagner Paulo, CEO da W Negócios. Fiquem com Deus, até breve, um forte abraço.